As principais notas informativas desta segunda-feira. A circulação na Estrada Nacional número 1, no município da Macinga, em Inhambane, esteve interrompida por pelo menos 1 hora ao princípio da tarde desta segunda-feira. Populares amotinaram-se no meio da estrada para forçar a polícia a remover um cadáver que estava na via pública durante mais de 3 horas. A circulação de veículos na principal via rodoviária do país esteve interrompida por cerca de 1 hora no município de Macinga, em Inhambane. É que populares decidiram amotinar-se no meio da estrada e colocar barricadas para impedir a circulação de veículos, como forma de forçar a polícia a remover este cadáver. Segundo testemunhas, trata-se de um idoso que perdeu a vida por volta das 8 horas na estrada, mas que até às 12 a polícia ainda não tinha ido ao local para remover o cadáver, alegadamente por não ser um dia de trabalho. Ligar a polícia disse não, hoje não vamos trabalhar porque hoje é o quê? É feriado. E nós, com tanta preocupação, porque ele é um ser humano como nós não podíamos deixar aquele senhor ali no chão ou de qualquer maneira. É por isso que nós decidimos que vamos fechar a estrada, vamos ver se a polícia não vai vir ou não. Das 8 até agora, que são 2 horas, a polícia aqui ainda não apareceu. E nós decidimos fechar essa estrada. E agora que fechamos a estrada, eles estão a vir. Tentei ligar para aquele 112, não havia resposta. Liguei para particular, uma pessoa que trabalha no tribunal disse que vai ligar diretamente para o comando. Disse que hoje é feriado, como é tolerância dia 25 de setembro. Até agora não vimos solução, até que mandamos uma pessoa para dizer o trânsito que trabalha próprio na rua. Até agora, já vai 3 horas de tempo, ainda não chegaram. 30 minutos depois do início do motim, a polícia de trânsito fez-se ao local para repor a circulação de veículos, mas a população enfurecida mostrou-se renitente e dizia que só depois da remoção do cadáver iria liberar a via. Ainda não tiraram aquele corpo que está sem vida ali. O caso é esse, não há nada que nós podemos fazer se eles não retirarem aquela pessoa. Vai continuar assim mesmo. Bastou retirar aquele corpo aí, a gente vai sair daqui da estrada. Queremos que a polícia venha com aquele senhor que está ali. Pelo menos a família daquele senhor ter conhecimento. 1 hora mais tarde, esta viatura de patrulha que trazia agentes da PIC e técnicos de saúde chegou, onde depois de exames preliminares, removeram o cadáver. Foi preciso que uma brigada composta pela Polícia de Investigação Criminal, bem como o técnico de saúde, comparecesse ao local para fazer a remoção do corpo. E só depois disso é que o trânsito começou a fluir aqui na Estrada Nacional número 1, porque os populares assim o permitiram. As imagens são de Félix Jamis, a partir da Vila Central de Macinga, Hugo Firmino, para a STV. Uma jovem de 24 anos de idade foi detida pela polícia, indiciada de roubo de um bebê de apenas 3 meses em Manica. A criança está sob cuidados de um infantário e será entregue aos respectivos pais. Sônia João Jone é acusada de roubar uma criança de apenas 3 meses. Por essa razão, está detida desde quinta-feira nas celas do comando da Polícia da República de Moçambique, no distrito de Gondola, província de Manica. Segundo a polícia, a jovem roubou a criança em Amapasa, província de Sofala, tendo aproveitado da ausência dos pais. De seguida, levou a menor para a sua residência no posto administrativo de Inshop, distrito de Gondola. A acusada assume o crime. Como justificação, aponta o desejo de ser mãe, o que até hoje não é. Vou para o quê? Para criar. Você não tem crianças? Não. Como é que conseguiu roubar essa criança? A mãe não estava quando eu levei. E depois? Só, depois levei criança, fiquei com ele um tempo, a mãe não apareceu, não sei, estava no quarto. Daí apanhei carro, fim. E ficou quantos dias com a criança? 2 dias. Não estava a chorar a criança, tendo em conta que é bebê? Quando eu saí com ele não estava a chorar, chorou já depois. A indiciada diz tratar-se da primeira vez que comete este tipo de atos. Eu fiz isso também, nem aqui na cadeia, nem na cela, nunca fui fechado, porque é a primeira vez que eu fiz isso, nunca fiz mais. O que te motivou a fazer isso desta vez? Não sei, foi pensamento que me apareceu naquele momento, né, para fazer aquilo aí. Neste momento, a criança encontra-se sob cuidados do infantário e brevemente será entregue aos seus progenitores, conforme garantiu a polícia.
Um agente da polícia está detido na cidade da Beira, indiciado de ter baleado mortalmente uma menor de 3 anos de idade durante uma perseguição a um suposto ladrão. Ocorreu na tarde da passada sexta-feira no bairro de Mataquane, na cidade da Beira. O agente em causa, que está afeto à 3ª esquadra e que tem a categoria de 2º cabo, estava a perseguir este cidadão, indiciado de ter roubado naquele mesmo dia este triciclo, vulgarmente designado Chopela. Na tentativa de neutralizar o suposto ladrão, o agente efetuou 2 tiros e um deles foi atingir a cabeça de uma menor que se encontrava nas proximidades. Tratou-se de fato de um homicídio involuntário, mas mesmo assim o auto foi lavrado, segue a sua tramitação normal, inclusive tanto o colega está detido e vai ser apresentado dentro de dias ao juiz de instrução criminal, tanto na prossecução do processo ora lavrado. A polícia afirma que é prematuro afirmar se houve ou não excesso de zelo. Então há uma comissão de inquérito, tanto já criada a nível do Comando Provincial da Beira Sofala, comissão essa que está a efetuar trabalhos visando perceber em que circunstâncias de fato aquele colega teria efetuado esses 2 tiros que culminaram tanto com a morte da referida criança. Só depois de todo esse trabalho que será efetuado pela equipa de inquérito, poderemos aferir de fato em que circunstância é que este membro teria efetuado os referidos disparos. Há um apoio social que está a acontecer tanto neste momento, há um acompanhamento que está-se a fazer. Os serviços sociais do Comando Provincial da Beira Sofala já direcionaram lá tanto todos os apoios necessários até ao desfecho do caso. Ainda na Beira, um antigo membro da polícia e suposto líder de uma quadrilha foi detido há dias, indiciado de ter participado no roubo com recurso a uma pistola desta viatura em Manica e que depois tentou vendê-la na cidade da Beira. O indiciado nega envolvimento no roubo e diz que apenas era intermediário no negócio da venda deste carro. Queixava-se de combustível, eu disse que vamos a um dos bancos para poder arranjar um dinheiro. Eu abastecer o carro, vim à ATM aqui no como é que chama, da Manga. Entro na fila do ATM, ele estava no carro. Estava lá uma longa bicha. Quando saí do ATM para o carro, ele já não estava no carro, estava lá a polícia. Fiquei preso. E o que é que se diz acerca da viatura? O carro foi roubado, um carro roubado. Acho que na província de Manica. Refere-se que o antigo agente da polícia foi expulso da corporação há 3 anos, exatamente por se envolver em negócios de venda de viaturas roubadas, segundo a polícia na Beira. Alberto Chipande diz que o país não está em guerra, mas está a ser alvo de ações de bandidos armados e garante que não falta muito para tais atos acabarem. O veterano da luta de libertação nacional, Alberto Chipande, nega que o país esteja em guerra e apenas reconhece a guerra de libertação nacional e o acordo de Lusaka. Guerra não existe, guerra. Não existe. Guerra acabou. Assinamos acordo em Lusaka. Terminou a guerra. O que foi má implementação. Houve, sim, senhor, algumas questões que já antecederam isto. Guerra não. Não houve mais. E aí, em Lusaka, onde nós assinamos, até hoje prevalece. Quem nos disse que não, temos que fixar 9 meses de transição para proclamar a independência. E fizemos 9 meses de transição, proclamamos a independência. Fizemos o quê? Soberanos. E a soberania existe até hoje. Não há outra. República de Moçambique. Passamos pela República Popular, depois, na base da lei nossa, mudamos para a República de Moçambique, não a República Popular. E é este que existe até hoje, essa soberania. Com seus símbolos e com tudo aquilo que deve ter. Temos leis, temos órgãos que funcionam e é isso, não há nada. A Assembleia funciona, a Presidência funciona, o Conselho de Ministros funciona, as Forças Armadas funcionam, tribunais funcionam, o que mais? Espera de quê? Não estou a ver. O general na reserva prefere qualificar o conflito militar com Aranamo apenas como atos criminosos. Não é andar a cavar estradas, gente, que você vai resolver o problema da pobreza. Não é andar a disparar contra cadáveres, matar. Um cadáver matar que já morreu. É para resolver o problema da pobreza. Não pode ser. É essa guerra que está a dizer. Que o país está em guerra. Contra quem? Um cadáver pode defender-se. Guerra defende-se. E essa guerra quem pode defender? Que estão a dizer, não há guerra, há banditismo armado.
E um dia vai acabar, vai estar quase perto. Alberto Chupande diz que no lugar de se promover esses atos, é preciso direcionar os esforços dos moçambicanos no combate à pobreza e na promoção do desenvolvimento da economia nacional. E pobreza temos que vencer. Está bem? Isso temos, é a luta que devemos continuar agora. Porque lutávamos para a conquista da independência, construir um Moçambique independente, próspero e desenvolvido. É essa prosperidade. Transformar a nossa riqueza. Por isso, a nossa missão hoje é o domínio da ciência, da técnica e da tecnologia. Transformar a nossa matéria-prima para acabar com a pobreza. O mediador do diálogo político, Mário Rafael, diz que a maior dificuldade para haver consensos entre o governo e a Renamo é a falta de confiança entre as partes. Rafael falava ontem em Maputo, na cerimónia oficial do Dia das Forças Armadas de Defesa. Já passam cerca de 20 rondas negociais entre as delegações do governo e da Renamo, com 4 pontos na mesa de discussão. Entretanto, nenhum foi ultrapassado ainda. Para o coordenador dos mediadores, Mário Rafael, o maior obstáculo é a falta de confiança entre as partes. O problema não é somente resolver as questões, mas criar um clima de confiança entre as partes. A satisfação para agora é o feito que conseguimos colocar os problemas no quadro próprio, que a discussão está a desenvolver-se em um clima que é positivo, construtivo, e acho isso é o que ganhamos até agora. Rafael diz que os principais pontos a serem resolvidos e que podem devolver a paz ao país devem ser a descentralização do poder, exigida pela Renamo, e a desmilitarização dos homens de Afonso Dhlakama, exigida pelo governo. Agora estamos a focalizar sobre o problema da descentralização e o problema militares. Se vamos a conseguir uma solução sobre isso, o resto, o cessar-fogo, a trégua, é uma consequência automática. Lembre-se que a governação das 6 províncias, o fim dos ataques armados, a integração dos homens da Renamo nas forças de defesa e segurança e a desmilitarização dos homens fiéis a Afonso Dhlakama são os pontos que estão na mesa do diálogo político. O comentador do programa Pontos de Vista, Fernando Lima, diz que as novas gerações desconhecem o verdadeiro significado das datas históricas. Já Salomão Moiano defende uma revisão no currículo de ensino e a introdução da educação histórica. Programa Pontos de Vista da STV, o comentador Fernando Lima afirmou que o país deveria mudar a pedagogia de transmissão de valores históricos da nação, adequando-a à nova realidade. Ter antigos combatentes nas escolas, talvez as crianças podiam fazer redações, fazer concursos de redações nas escolas, fazer ditado, fazer cópia, essas coisas mínimas, sem ter essas pompas só das coroas de flores nas 10 ou 11 praças de heróis que existem em Moçambique e depois replicadas para o distrito. Ou seja, é importante haver uma pedagogia da libertação e uma pedagogia que se adapta à conjuntura atual, à conjuntura do telemóvel, do hip-hop, da cultura popular e dos gostos de juventude, para que estes princípios e estas coisas sejam preservadas e não sejam preservadas desta maneira mimética e a toque de caixa, porque as crianças e os jovens não vão aceitar as coisas assim, e nós não queremos também que estes princípios e estes valores sejam assumidos assim pelas pessoas que, em última análise, serão a representação deste país nas próximas décadas. Por seu turno, o jornalista Salomão Moiano defendeu que a educação histórica deveria fazer parte do currículo de ensino em vigor, como aconteceu no passado. Por acaso que tinha se introduzido a disciplina de educação política, era para educar politicamente as pessoas. E uma dos capítulos muito longos da educação política era ensinar os alunos a história da luta de libertação nacional. Ensinar a eles quando é que foi fundada a Frelimo, quando é que começou a luta armada, quem são os protagonistas principais da luta armada e como tudo isso, a Operação No Gordo, essas etapas todas que a luta armada atravessou, foi ensinado. Agora, esses alunos já são adultos hoje, eles sabem, mas os alunos de agora, houve uma descontinuidade, essa cadeira acho que caiu, deixou de se ensinar no país, acho que em 1980 e tal. Devia haver isso, devia haver. Agora há outra disciplina, chama-se educação cívica, essa educação cívica também, que incorporasse elementos históricos da libertação de um país. Então,
Se isso pode-se fazer adaptação, eu penso que é a altura do Ministério da Educação pensar seriamente nisso. O governador do Banco Central reafirmou ontem que vai adotar medidas necessárias para estabilizar a economia do país. Rogério Sandamela, que falava a propósito das cerimónias do dia das FADM, diz que a instituição que dirige manter-se-á vigilante perante possíveis ameaças à economia nacional. O Banco de Moçambique vai manter uma postura de vigilância permanente sobre os riscos potenciais que podem acontecer, tanto do tipo econômico como do tipo financeiro. E dentro desse quadro, queria acrescentar que o Banco de Moçambique não hesitará em utilizar todos os instrumentos de política monetária e prudencial para combater as expectativas altas e crescentes de inflação, contribuir para a recuperação da nossa economia através da credibilidade e, ao mesmo tempo, fortalecer o nosso sistema nacional, que eu espero que possamos alcançar isso o tão breve possível. E esse é o desejo de todos os cidadãos e todos os filhos e as filhas de Moçambique. Construir ficou mais caro devido à depreciação do metical face ao dólar. Muitos materiais essenciais para a construção estão a ser vendidos quase ao dobro dos preços praticados em 2015. Em setembro de 2015, um saco de 50 quilos de cimento era vendido a um preço médio de 250 meticais na cidade de Maputo. Um ano depois, a mesma quantidade passou a custar 380 meticais, um preço médio praticado pelos revendedores da capital. A Cimentos de Moçambique, a maior fábrica de cimento no país, preferiu não gravar entrevista, mas revelou à STV que 75% da matéria-prima que usa na produção do cimento é importada. Com a desvalorização do metical, os custos de importação quase duplicaram. E para agravar a situação, as vendas reduziram e geraram uma baixa de cerca de 10% dos rendimentos. Mas o cimento não é o único material de construção cujo preço aumentou. O ferro, por exemplo, sofreu um agravamento de mais de 50%. Ora, vejamos. Em setembro de 2015, o ferro 8 era vendido a 70 meticais. Um ano depois, o preço médio que vigora no mercado é de 125 meticais. O ferro 10, que antes era vendido a 115 meticais, está agora a ser comercializado ao preço médio de 190 meticais. 145 meticais era o preço médio de venda do ferro 12, que atualmente pode ser comprado a 260 meticais. A Construa, uma das principais casas de venda de material de construção, explica que os preços subiram devido à desvalorização do metical face ao dólar e rand sul-africano. Preços também, em função da desvalorização, tiveram de subir. Nós fazemos, a maior parte dos produtos são importados e então temos que gastar significativamente mais para fazer a aquisição que anteriormente fazíamos com um preço mais baixo. Tal como a Cimentos de Moçambique, a Construa diz que a crise está a afetar o seu volume de vendas. A desvalorização do metical é grande em relação ao ano passado, então a capacidade de compra também das pessoas reduziu significativamente. E ele afetou-nos significativamente. Devido à alta de preços de materiais de construção, muitas pessoas perderam poder de compra e tiveram que parar com as obras. Uma delas é a Esperança Mudjekane, a jovem de 32 anos, que em outubro do ano passado decidiu dar os primeiros passos para a concretização do sonho de ter casa própria, mas teve que travar a meio do caminho. E esse ano não conseguiram mexer nada? Nunca. Esse ano não. Nunca. O valor já não tivemos mais o valor monetário, né? Para a gente concluir. Sim. E quando é que vocês esperavam gastar para esta casa?
Esperamos, vamos gastar menos que aquilo que gastamos. E quanto vocês gastaram até agora? 100 mil. A jovem diz que a expectativa era terminar a casa de 3 compartimentos em dezembro de 2015. A vossa expectativa era terminar esta casa até quando? Dezembro do ano passado. E esse ano não conseguiram mexer nada? Nunca. Esse ano não. Hermenegildo também está na mesma situação. Começou a sua obra em 2013 e esperava finalizá-la ainda este ano, mas os preços o surpreenderam. Neste ano a vida foi um pouco puxado, então não deu para mexer mesmo nada em termos das obras. Mas depois que eram teus planos para este ano, nesta casa? O projeto era de tentar concluir a casa conforme vê e também tentar concluir o muro, mas devido ao custo da vida, de facto, não estou a conseguir nada mesmo. Improvisou alguns compartimentos da casa para morar com a família e não sabe quando poderá terminar as obras. Terminar em 3, 4 anos era do desejo, né? Mas devido ao custo da vida, as coisas não estão mesmo. Não está fácil. A crise não afeta apenas as pessoas que optam por autoconstrução. As empresas de construção civil também estão a somar prejuízos. A BR Construções, uma empresa sediada em Maputo, viu-se obrigada a aplicar fundos próprios para assegurar os projetos. A situação econômica acabou afetando praticamente todas as empresas que eu saiba de construção civil, principalmente aqueles que estão a lidar com materiais muito básicos, que é como o cimento, o ferro, a pedra, a areia. As obras nossas estavam previstas para terminar em fevereiro. Não conseguimos terminar em fevereiro porque as faturações não foram pagas. Tentamos até entrar com o nosso dinheiro, que era para podermos sair das obras, ficar à espera dos pagamentos a posterior. Isto também não foi possível porque o valor que ainda restava por dar ainda era muito alto. Então avançamos, pronto, fomos atingidos com esta recessão econômica. O engenheiro diz que os custos de construção duplicaram. Estamos fazendo agora uma estatística em função desta diferença que está a acontecer. Vamos perceber que a obra oscilou em cerca de 100%. 100%. Isto não é pouco. Eu recordo que há um empreiteiro que abandonou a obra. Ele disse que já não podia fazer nada. O número de mulheres moçambicanas entre os 15 e 49 anos de idade que usa métodos modernos de prevenção e planeamento de gravidez aumentou de 11% para 25% em 4 anos. A informação foi hoje avançada pelo Ministério da Saúde por ocasião do Dia Mundial da Contracepção, que hoje se assinala. Há 2 anos que Moçambique celebra o Dia Mundial da Contracepção, 26 de setembro. A data, que é comemorada em mais de 70 países, serve para chamar a atenção à sociedade sobre a importância de planificar quando se pensa em ter filhos. O Ministério da Saúde diz que nos últimos 4 anos o uso de métodos contraceptivos modernos aumentou, mas admite que ainda há muito por fazer. A prevalência do uso de métodos modernos passou de 11% em 2011 para 25% em 2015. Mas ainda não estamos satisfeitos em termos de aquilo que seria desejável. O que nós gostaríamos é que tivéssemos cerca de 70% das mulheres casadas a usarem métodos modernos de contracepção. Setembro é considerado o mês da saúde sexual e reprodutiva. Durante os próximos dias, o Ministério da Saúde vai promover campanhas com o objetivo de falar da importância do uso de métodos como preservativo feminino e masculino, pílulas, implantes, injeção e outros. Tem um potencial de reduzir as gravidezes não planificadas em 73%. As mortes maternas entre 25% a 35%. E o aborto provocado em 70%. Este ano, a Semana Nacional da Contracepção tem como principal alvo adolescentes e jovens, por isso celebra-se sob o lema "A primeira vez também acontece. Protege-te da gravidez". Vamos agora observar uma breve pausa, voltamos já a seguir olhando para mais informação. Até já.
Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com a informação na noite informativa. O distrito de Rapale, em Nampula, registrou uma subida de casos de malária. Mesmo sem avançar com números, as autoridades dizem estar a redobrar os esforços no sentido de reverter o cenário. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. Vamos atualizar esta informação, portanto, sobre o distrito de Rapale, em Nampula. Para já, o presidente francês François Hollande promete acabar com o centro de acomodação de imigrantes de Calais, mas quer que a Grã-Bretanha faça a sua parte. Hollande propõe distribuir os migrantes por centros de acolhimento espalhados por todo o país. Esta é a primeira visita de Hollande a Calais enquanto presidente, agora que está a terminar o mandato. Uma visita que chega apenas uma semana depois do antecessor e adversário Nicolas Sarkozy ter anunciado participar nas eleições do próximo ano. No discurso, Hollande mandou recados à primeira-ministra britânica, Theresa May. Mais au-delà de ma personne, quero reafirmar a minha determinação em ver autoridades britânicas fazerem sua parte no esforço humanitário que a França está a empreender aqui e vai continuar a fazer amanhã, disse Hollande. Celle qui défend partout la liberté. Entretanto, continua a construção do muro financiado pelos britânicos. Calais é a porta de saída da Europa continental em direção ao Reino Unido. Desde outubro, mais de 5.000 migrantes deixaram a cidade no norte da França, com destino a 161 centros de acolhimentos em outras partes do país. Na esperança de atravessarem o canal, centenas de pessoas acumulam-se no acampamento que foi batizado a Selva pelas piores razões. Hollande pede à Grã-Bretanha que faça também um esforço na triagem e acolhimento dos candidatos ao asilo. É o retorno da ajuda humanitária à Síria. Comboios entregaram mantimento a 4 cidades da Síria após cerca de 6 meses de interrupção. Os veículos levaram alimentos, suprimentos médicos e kits de higiene para cerca de 60.000 pessoas.
Ao todo, 71 caminhões chegaram às áreas rebeldes de Mataia e Zabadani, perto de Damasco, e as regiões controladas pelo governo de Foa e Kefraya, na província de Idlib, no domingo. Na semana passada, as Nações Unidas suspenderam as entregas de ajuda humanitária em toda a Síria por 2 dias, após um ataque mortal contra uma caravana que deixou pelo menos 21 pessoas mortas, incluindo um chefe local do Crescente Vermelho sírio. O bombardeamento da última segunda-feira, dia em que foi encerrada uma trégua de uma semana, negociada entre Estados Unidos e Rússia, levou a acusações mútuas entre os dois países. Em reunião do último domingo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e França fizeram duras críticas à atuação dos russos no conflito. Entretanto, a embaixadora americana na ONU, Samantha Power, afirmou que houve 150 bombardeamentos sobre Alepo em 72 horas e acusou a Síria e a Rússia de lançarem uma ofensiva total. Olhamos agora para o desporto. O Ferroviário da Beira assaltou a liderança do Moçambola após derrotar domingo o Costa do Sol por 1-0. Os locomotivas de Chiveve contam agora com 52 pontos, os mesmos da União Desportiva de Songo. O Ferroviário da Beira entrou para esta partida pensando unicamente em conquistar os 3 pontos em disputa e poder assim continuar a sonhar com a conquista do título. Assim, os locomotivas investiram tudo no ataque e dominaram a partida nos primeiros 15 minutos. A entrada do minuto 20, o Costa do Sol equilibrou e, em algumas vezes, chegou com algum perigo na baliza contrária, mas foi o Ferroviário da Beira que, num lance de bola parada, chega ao primeiro golo por intermédio de Daio aos 32 minutos. Festa dos beirenses. Na segunda parte, o Ferroviário voltou a entrar pressionante, mas o Costa do Sol apresentou-se com uma postura mais agressiva na zona do ataque, à procura do golo, que apesar de todas as investidas, não apareceu até o apito final, numa partida que foi marcada por um público fora do comum, que apoiou os locomotivas durante os 90 minutos de jogo. Os treinadores das duas equipas, no final do jogo, mostraram-se acomodados com o resultado. Procuramos sair em contra-ataque, esperando que o Ferroviário, por pressão de ganhar o jogo, saísse para o jogo. Mas mesmo assim o Ferroviário também jogava muito atrás, mas acho que foi um jogo dividido. Na segunda parte ficou claro que nós fomos melhores em campo, circulamos a bola, pressionamos o Ferroviário tentou sair em contra-ataque, mas o Ferroviário tinha muita gente atrás, o que dificultava o nosso jogo. Como geral foi um bom jogo, acho que fizemos aqui um bom jogo, mas o que fica claro aqui é que parece que há algumas pessoas que já vêm aqui a dizer quem deve ganhar o jogo, e isso é mau para o futebol. Bom, primeiro quero parabenizar os meus jogadores pelo esforço, pelo empenho, pela entrega, que foi sofrido naturalmente, esperávamos isso, mas não desfaleceram e conseguimos o resultado que pretendíamos. Quanto ao jogo, de facto foi um jogo difícil, foi um jogo dividido, portanto o Costa do Sol também esteve muito bem, nós soubemos estar bem, sobretudo defensivamente, de tal forma que o Costa do Sol praticamente não teve chances para criar situações de perigo. E depois de marcarmos, soubemos defender muito bem e ainda tentamos ir lá para frente a ver se conseguíamos o gol da tranquilidade. Não conseguimos, mas no fim, aquilo que era o objetivo principal, ganhar os 3 pontos, estão conseguidos. No outro jogo, o Machacano venceu a União Desportiva de Songo por 1-0 e, portanto, comprometeu a liderança dos representantes de Teto no Moçambola. O Machacano apresentou-se com uma estrutura diferente devido à lesão de algumas unidades preponderantes. Mesmo assim, foi a equipa mais esclarecida durante o jogo, criando dificuldades à União Desportiva do Songo. Tobias foi o confiado para entrar de início no lugar de Luke Mann e tomou conta do recado, criando inúmeras dificuldades aos centrais Stélio e Mano. Depois de 2 perdidas, consegue encontrar o caminho do golo no minuto 31. A equipa de Arthur Semedo ainda tentou reagir, mas esteve presa a movimentos e os flancos não fletiam. Os médios não estiveram bem. Enfim, entregou o jogo ao Machacano. Mesmo assim, antes do intervalo, beneficiou de alguns lances junto à área do Machacano. Entretanto, nem Luís Miquisson, nem Lanito tinham clareza suficiente para visar a baliza de Guirugo. Foi-se ao intervalo com os tricolores em vantagem. No reatamento, o mais do mesmo. Ao minuto 53 e 58, Tobias voltou a ter oportunidades para dilatar o marcador, mas não teve frieza para fazer o golo. Numa outra jogada,
os tricolores fazem uma rápida reposição que apanha a defesa de Songo em contrapé. Mas Tobias, Isaac e Bruno não conseguem desviar para golo. No minuto seguinte, há reclamação de penalti, entretanto, não assinalado por Simões Guambe. Semedo fez algumas substituições que obrigaram a equipa a jogar num 4-3-3. O resultado foi a pressão sobre o Machaquén nos últimos minutos. Mikissone e Djer deram mais nas vistas, mas sem contudo violar a baliza de Girugo. No fim do jogo, Arthur Semedo reconheceu a derrota da sua equipe, enquanto que Manuel Valoy se mostrava feliz pelo desempenho dos tricolores. Quem joga desta forma de facto não merece ganhar e eu tenho que responsabilizar os jogadores desta feita. Não costumo fazer, não é meu hábito acusar os jogadores, mas desta feita acho que a responsabilidade deles, a primeira parte e a segunda, não foi equivalente. Por isso, acabamos por perder bem. Pelo aquilo que os rapazes produziram hoje, eu acho que a vitória do Machaquén não sofre nenhuma contestação. Fomos superiores e esses 3 pontos mesmo vêm a calhar, são saborosos e vão possibilitar que melhoremos na classificação. O Desportivo de Maputo e o Xingalo de Tete nesta jornada empataram-se em abertura de contagem numa partida em que os alvinegros jogaram para cumprir calendário, uma vez que está confirmada a sua descida de divisão. Praticamente já despromovido de Moçambola para a 2ª Divisão em 2017, o Desportivo de Maputo entrou para este jogo para cumprir calendário. O Xingalo de Tete, com manutenção garantida, procurava melhor posição na zona intermédia da classificação. À entrada do minuto 25, Marcos, do Xingalo, deixou-se antecipar e perdeu uma soberba oportunidade de inaugurar o marcador e colocar a sua equipa em vantagem. Aos 41 minutos, a formação de Tete voltou à carga e Adi cabeceia contra o corpo do guarda-redes do Desportivo de Maputo, Joaquim. Os alvinegros responderam com este remate de Danito Paruque, que passou próximo da baliza, a guarda de Daúdo. A primeira parte terminou sem muita história por contar. Na etapa complementar, as duas equipes apresentavam o mesmo ritmo que a inicial. O jogo era muito disputado ao nível do meio campo, anulando por completo a possibilidade das formações marcarem. O Desportivo de Maputo quase que marcava nesta jogada, em que o defesa do Xingalo tem um corte de cabeça, mesmo na boca da baliza, aos 85 minutos. O confronto terminou tal como iniciou. No fim, os técnicos fizeram sua leitura ao jogo. E quero lhes dar os parabéns porque, de facto, não estou a treinar os jogadores, estou a treinar os heróis, porque estes heróis estão a passar por situações sociais críticas e quando vêm para o campo esquecem tudo aquilo que são problemas básicos, igual para igual com qualquer adversário, até adversários que têm salários em dia, têm os contratos pagos, têm tudo mais alguma coisa, o dobro em relação àquilo que o Desportivo tem, mas mesmo assim os meus jogadores não viram a cara à luta. Obviamente que as propostas sempre estão presentes, umas boas, outras muito boas, e ainda vou sentar com a divisão desportiva para conversarmos e saber qual é que será, quer o futuro do treinador e quer o futuro projeto do Desportivo, porque o Desportivo, sendo um grande clube e descendo de divisão, obviamente que terá que se reorganizar para regressar aos grandes palcos, porque é um grande clube com uma massa associativa que não existe. Antes de ir a Maputo Niassa jogar, Niassa Maputo e jogar quarta-feira, então não tivemos uma forma de recuperarmos assim muito bem, mas pronto, chegamos aqui assim, apanhamos um Desportivo a jogar muito bem e nós a defendermos, digo sinceramente que o Desportivo recriou mais, teve mais posse de bola, nós defendemos, mas também o Xingalo também pode ver, mesmo ao acabar a apagar as luzes, tivemos uma oportunidade, e na primeira parte tivemos também 2 oportunidades e um livre bastante perigoso que não conseguimos concretizar. Veja a seguir o quadro completo dos resultados desta 27ª jornada. O Machaquén venceu a União Desportiva do Songo por 1 bola sem resposta. O Ferroviário da Beira, pelo mesmo resultado, venceu o Costa do Sol. Igual resultado alcançado pelo Ferroviário de Nacala, diante do Chibute Futebol Clube. O NH de Vilanculo recebeu em casa e venceu o Desportivo de Nacala por 2-0. O Desportivo de Maputo venceu o Xingalo de Tete, empatou com o Xingalo de Tete a 0 bola. Primeiro Maio de Quilimano perdeu em casa diante do Ferroviário de Maputo por 0-1. O Desportivo de Niassa empatou diante do Ferroviário de Nampula, sem abertura de contagem.
Importa referenciar, portanto, que neste jogo entre o Desportivo do Niassa e o Ferroviário de Nampula houve abandono por parte dos jogadores do Desportivo de Niassa e a partida ficou interrompida e o Estrela Vermelha perdeu em casa diante da Liga Desportiva de Maputo. Até dezembro próximo, todas as associações provinciais de atletismo terão sedes para o seu funcionamento. É a promessa de Chafi Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, durante a inauguração da sede provincial de Nampula. O presidente da Federação Moçambicana de Atletismo marcou o mês de dezembro como prazo máximo para que todas as associações provinciais da modalidade tenham instalações próprias. Chafi Sidat fez estas promessas em Nampula, onde inaugurou a sede provincial da Associação de Atletismo, uma infraestrutura erguida através de uma parceria com a Universidade de Lúrio. Falta a província de Maputo e vamos acabar, já está em processo de construção e acho que antes de dezembro nós cumprimos todas as associações, seremos a única modalidade no país que teremos instalações para todas as associações provinciais. Nampula demorou muito para a construção porque nós não tínhamos espaços, temos muitos documentos enviados, portanto, no Conselho Municipal para construir um espaço para o atletismo. Não conseguimos esse espaço e a Unilúria abriu esse espaço e estamos aqui hoje já com estas instalações. Francisco Noa, reitor daquela instituição de ensino superior, referiu que, não obstante ter sido construído o empreendimento no campus da Universidade em Marrere, a iniciativa vai ajudar a desenvolver a modalidade de atletismo dentro e fora da universidade. Esta, digamos que é uma parceria social, que é com a Associação de Atletismo, que a ideia é nós ajudarmos a desenvolver o desporto dentro da Unilúrio e também juntamente com as comunidades à volta e toda a sociedade da província de Nampula. Na prática, em que é que isto vai constituir? Bom, isto vai constituir primeiro em apoios que vão ser disponibilizados pela associação para as nossas equipas de atletismo. A disponibilização de meios também para equipar as equipas que nós temos aqui dentro e, obviamente, também participarmos em iniciativas conjuntas de organização de provas de atletismo aqui a nível da cidade de Nampula. A inauguração destas instalações foi antecedida da assinatura de um memorando de entendimento entre a Federação Moçambicana de Atletismo e a Universidade de Lúrio. Retomamos já a notícia da abertura desta noite informativa. A circulação na Estrada Nacional número 1, no município da Macinga, em Inhambane, esteve interrompida por pelo menos uma hora.